Gente, boa noite. Pedimos desculpas pela interrupção. Eu vou chamar novamente o Rafael da Ibirá. Essa nossa conversa, sim. A Ibirá é uma empresa parceira do leitorado brasileiro aqui em Quito, já desde o início, né? E, então, para nós é muito importante poder compartilhar ah, essas experiências em vários segmentos, né, de atuação profissional, né, partindo da literatura, mas também conversando com pessoas de outros segmentos, da indústria, né, tecnologia, né, das ciências em geral, né? Então, por isso a gente ah, valoriza bastante essa atuação da Ibirá, por exemplo. Né? Opa, sim, desculpa, Rafael. É, o que aconteceu é aquela lógica do Instagram que eu achei que já havia sido abolida, de quando dá uma hora a talvez eu tenha que mudar alguma configuração né? Mas enfim, me desculpa, eu queria pontuar uma coisinha para a gente fazer umas considerações finais, né? Bom, é sempre muito importante, né? Eu acho que como nós somos pessoas muito intensas, a gente sempre tem muita coisa assim para conversar, né? E eu sei que você é muito intensa, acompanha todos os processos, né? Da Ibirá ali, literalmente tudo ali, né? E não à toa você até comentou, né, durante a conversa, que a sua casa é também, de certa forma, a Ibirá, né? Onde você vive, né? Vocês produzem também, né? Os produtos da Ibirá, né? Eu queria pontuar uma coisa que eu acho que é muito importante do que você falou, que é você, você falou muito sobre não adianta a gente olhar só globalmente e esquecer do nosso desenvolvimento local, né? Essa tentativa de equilíbrio, talvez, né, entre os pontos globais e os pontos locais, talvez seja muito importante, né? Eu digo isso também porque uma reclamação muito comum, né, entre os nossos países, né, tanto no Brasil, no Equador, enfim, vários países da América Latina, é que geralmente as pessoas se queixam muito de que as leis, por exemplo, não são cumpridas, né? Eu queria fechar falando um pouquinho sobre isso, né? Porque o Equador ele tem um caso agora de ser discutido aqui. Ah, é muito debatida a Constituição mais recente do Equador, né? Ela é muito interpretada como uma constituição inovadora, porque ela é plurinacional, ela faz menções ali a entidades, né, como a Pachamama, né? Fala-se, por exemplo, em direitos da natureza, que é algo recente, né? Ainda não existem diplomas, né, internacionais para isso, efetivamente, né? Fala-se também em nature rights também, né? A nível mundial, em língua inglesa também, né? É algo considerado muito de vanguarda, né? Mas na prática ali as pessoas que vivem ali o cotidiano, né? De estar ali praticando extrativismos sustentáveis, né? Geralmente não conseguem ser contempladas, né? Por esses direitos da natureza, né? Até porque a natureza, desse ponto de vista da legislação, ela também não teria condições de se defender sozinha, né? Ela precisa dos cidadãos para defender a natureza, né? Nesse nosso sistema, né? Como você estava falando de como o sistema funciona, né? Dentro dessa ideia também de leis, né? A natureza ela precisa de pessoas que a defendam, né? Num tribunal, por exemplo, né? Então é tudo muito complicado, né? Então, assim, eu acho que você colocou um desafio para a gente muito importante, né? De que a solidez dessas pontes
começa com o que está mais próximo de nós, né? E talvez seja importante a gente ter esse equilíbrio, esse debate de ideias, né? Estar abertos para ouvir, né? Pessoas que estão longe, né? Mas a nossa atuação tem que ser ali local, né? Muito importante. Peço desculpa, né? Que você estava comentando ali um caso, né? De como as pessoas estão com dificuldade, né? Para se abrir, para ouvir uma pessoa desconhecida, né? Por isso também eu pensei em fazer esse comentário final, né? E, enfim, queria, enfim, te agradecer e te deixar à vontade também para fazer suas considerações finais, meu caro. Viagem. Viagem gostosa aí pela floresta. Eu acho que é isso, né, Antônia? O meio urbano, ele começou as pessoas estão aqui, mas elas não estão presentes, né? Sim. E aí, quando elas não estão presentes, elas se sentem com medo, né? Se sentem porque elas querem se preservar, né? Na verdade, elas têm conseguido, elas preservam uma ideia delas, né? Geralmente, né? E aí a gente não, a gente precisa, a realidade é realizar ela, é a realidade. Então, hoje a minha missão como ser, né? Tentar despertar sempre e entender que precisa ser sustentável, né? O que é ser sustentável? A gente conseguir tem como dizem, a lei dos homens, né? Tem essa... Mas aí, você vê, o ser humano, ele cria a lei, ele cria tudo esses meios. Porque é uma coisa muito elementar, né? A pessoa que pratica ecologia, né? Olha lá, isso talvez, né? Quem está ouvindo aqui ou pode só ressoar de... Mas quem pratica ecologia não se beneficia da política dela. A pessoa que faz a lei, que pratica a lei da natureza, né, a lei que é constituída juridicamente, ela é a pessoa que é mais vulnerável à lei, né? Sim. E ela é a única praticante e é a mais vulnerável à lei. A Ibirá, por exemplo, eu me enxergo, eu me deparo com tantas questões, Antônio, tantos desafios. Eu enxergo a vulnerabilidade todo dia, cara. Todo dia. Não é o medo, é a vulnerabilidade. Sendo, eu não sou alienígena, né? Isso eu sei que eu não sou nesse mundo. Né? Eu acho que nesse mundo a única coisa que a gente não é, a gente é real. A gente é real. Eu não sei como o mundo se constitui, qual que é a ordem da constituição. Muitos matemáticos, muitos cientistas, a gente sempre tenta buscar a ordem, né? A gente tem que entender, existem comportamentos, né? E a gente está, tudo que a gente está acontecendo todo dia e constantemente é regido por comportamentos, sabe? Então a gente toma decisões baseadas no ambiente, né? Baseada no ambiente, mas e também baseada na memória que a gente carrega fisicamente, né? Sim. Ou alguns podem chamar isso de o ambiente de fenótipo e o fenótipo. Nesse ambiente, nesse mundo real, tem gente que parece androide. Com certeza. Olha, a gente vai até caminhar, né, para esse mundo, né, onde a gente vai estar ciborgue aí, né?
com as ferramentas, né? Muito interagindo com o meio orgânico, né? Mas a gente não vai deixar de ser natureza, isso é um fato, né? E se a gente ficar, né? A gente precisa despertar, sempre despertar. Não importa como o mundo ele está constituído, importa a gente enxergar o despertar sempre, né? Então são muitos desafios. E quando a gente enxerga a vulnerabilidade, a gente desperta. Por exemplo, você enxergar... cara, existe um abismo muito grande do que eu falei, do que talvez eu tenha o privilégio, né? Eu não sei se que nem no Matrix, né? Eu não sei se eu acho que eu tomei as duas pílulas juntos, sabe? A azul e a vermelha junto. Sim. Não sei se podia fazer isso, né? Porque, cara, se você entende que você é vulnerável todo dia, você saboreia a vida, né? Você vai, né? O que tiver que ser, vai ser, e tá tudo bem também. Amanhã pode ser que eu não faça mais prato feito de folha. Pode ser que eu faça outra coisa, mas eu vou buscar ser ecológico, né? Ser um ser ecológico naquilo que eu fizer, né? Eu não vou buscar apenas me rentabilizar, me remunerar para viver. Daí eu vou estar buscando a minha imortalidade, não a minha eternidade. Então, Antônio, e a vulnerabilidade é isso. Então, praticar ecologia, às vezes quando a gente pratica ecologia, é a política por si só. A pessoa que pratica ecologia, essa lei que você falou, né? A Bolívia, o Brasil, eu acho que agora, né, com o Ministério dos Povos Ancestrais, né? Eu acho que de quem quiser se reconhecer como tal também, né? Como povo indígena, eu acho que é isso, né? A gente tem que... Qual que é que economia que a gente quer viver, né? Qual que é a economia, né? Essa economia ela tem que ser plural, né? Ela tem que ser uma economia que gera um caminho para todos, que ela gere equilíbrio, né? Que ela gere prosperidade, que ela não gere territorialismo, sabe? Que ela não gere fronteiras, né? Então, sabe, eu acho que é isso que a gente tem que refletir nesse momento. Economia verde, eu acho que mais do que verde, né? É uma economia viva, né? Eu acho que a gente tem que... É uma economia não só de fazer verde. O dinheiro era verde, né? Hoje em dia ele é virtual, digital, né? Mas a gente conseguir transcender nisso também, entendeu? Então, lidar com a dor da vida, lidar com os nossos desejos diariamente, desejar e cultivar o bem do próximo sempre, né? E aí eu acho que a gente vai estar praticando essas leis aí, né? Porque dificilmente você derruba um templo. O que eu penso é isso. Um templo que nem Gandhi construiu, que nem Buda construiu, que nem Jesus construiu. Templo, você não destrói o templo, você não domina o templo. O templo, ele não tem tempo, sabe? Então, como vai ser viva se o agro é pop? Olha, o agro, né, então, existem, daí a gente tem que encontrar outras ciências que elas estão presentes, né? Elas estão ocultas. É uma potência também, né? Como você disse, né? Não é destruir também, né? O agro, né? Não. Eu acho que a gente
o agro, ele assim, é pensar um outro agro, Sim, né? É isso, a agricultura de uma outra maneira, sim. né? A gente precisa se reorganizar e, e é isso, né? É esse processo, é criar pontes. Eu acho que é ser diplomático, né? É ser diplomático, não ser verdadeiro, né? Com todos e todas, né? Todos os seres e não adianta achar que ninguém está vendo, né? Né? Porque tudo que a gente faz afeta o todo, né? Então, você pode se enganar, né? É que nem o Abraham Lincoln dizia, né? Você pode enganar às vezes as pessoas, mas você não pode enganar elas o tempo todo, porque a verdade é a verdade, ela se manifesta, ela é verdade, né? Demanda muita energia para você encobrir ela, né? Então, a dor alguns vão sofrer porque querem sofrer, né? E a gente não precisa sofrer, a gente pode encontrar esses caminhos de prosperidade, encontrando, cultivando, né, fazendo diferente, né, consumindo diferente esse mundo, é isso, né? Então, eu tô aprendendo todo dia, né, Antônio? A gente está aprendendo todo dia a ser indígena. Eu, Certeza. eu acho eu acho que Antônio, assim, né, como eu tento praticar, né, o nirvana, né, né, encontrar o despertar, Uhum. e uma coisa que eu aprendi com Buda é que esse despertar, ele tá na ação, né, mas ele é uma ação que ele é ele é a floresta, né? Essa floresta, é aquilo que a gente já falou, né? Não tem fronteira, né? A floresta, ela tem uma harmonia e ela desperta a gente ser floresta mesmo, deixar a coisa acontecer. É, a gente quer sempre mais, mas a gente às vezes pode querer menos e viver de uma forma, eu acho que ser simples, sabe? Ser simples, a simplicidade. A simplicidade acho que é um caminho para a iluminação, acho que é isso, né? A gente conseguir e agradecer a natureza por tá presente, por estar construindo as coisas, né? Por estar fazendo parte dela, né? A gente não tem nada aqui, então acho que é isso, né? Eu acho que a gente ser indígena, né? Eu acho que o despertar o budismo, né? Pelo menos como eu interpreto, o todo mundo pode, né? A gente, né? Isso no, a gente, todos nós somos Budas, né? Uhum. Mas a gente precisa enxergar isso, né? Que a gente é esse Buda, a gente é indígena, né? Que a gente é capaz de qualquer coisa, né? A natureza, ela ela é riquíssima, né? Então, é isso que eu saúdo aí os meus amigos, amigas Sim. né? E todos os seres, né? De Quito, do Equador e de todos os cantos desse universo aí também. Então, que a gente consiga, né, que todos que venham à Terra encontrem o seu lado indígena dela, né, e não o seu lado alienígena. Sim, sim, gratidão. Muito obrigado, Rafael. Nós vamos continuar, é, né, quebrando essas fronteiras ou driblando elas, né, evitando, né, as fronteiras físicas ou não, né, fronteiras de pensamento, né, de fato, né, como a querida Sônia disse, né, nós somos a natureza. Muito obrigado, Rafael, por, né, nos dar essa honra de poder conversar com você.
trazer um pouco dessa concepção, né, de vida, que é muito importante, debater mais a fundo sustentabilidade, né? Eu acho que é sempre enriquecedor para todos nós. Muito obrigado, tá bom? A gente vai Gratidão, encerrando por aqui e no mês que vem, provavelmente, tem mais conversas por aí. com Tá bom? certeza. Gratidão, agradeço a todos e todas e todos os seres. Que a gente consiga enxergar muita abundância e com certeza a gente não faz nada sozinho, né? A gente não está sozinho, né? É só olhar a gente ao redor que a gente vai perceber quantas coisas maravilhosas e a gente precisa escutar e ter paciência. Eu estou aprendo isso todo dia e espero estar sempre aprendendo aí. Então agradeço a todos e até uma próxima, meu amigo Antônio. E a gente vamos brincar mais com isso e vamos fazer em outros momentos. Vamos provocar diferente as pessoas. Eu quero também trazer, mostrar que né, não tem nada de diferente. Tudo que a Ibirá faz pertence a esse mundo, velho. Isso aí. É isso aí. É isso. Um grande abraço. Obrigado. Fiquem em paz, até. Tchau, tchau. Tchau.